Olá pessoal, quando a gente se relaciona com soluções, a gente lembra do nosso cafezinho com leite, lembra também do nosso suco, o suco ou ele com água ou ele com bastante sumo, mas uma solução ela vem de uma mistura entre duas substâncias, né? Eu pego duas substâncias e vou ter uma solução. Então a gente vai ver como é que essa solução se forma e que tipos de soluções a gente pode ter. Vamos ficar ligado, tá bom? Vamos lá. Ó, a primeiro tem que classificar, né? Classificar essas matérias, né? Por exemplo, uma mistura ela pode ser homogênea, como vocês estão vendo aqui. Ela também pode ser heterogênea e homogênea de novo. Como assim? Heterogênea, homogênea e homogênea de novo. Heterogênea é quando você, na mistura, dá para perceber quem é X e quem é Y. Então aí eu tenho uma mistura heterogênea. Na mistura homogênea, quando eu misturo as duas substâncias, eu não sei quem é X e quem é Y, porque elas vão se tornar uma só, ou seja, vão ser uniformes, uma única forma. E essas misturas homogêneas também são chamadas de soluções, certo? A solução é uma mistura homogênea de dois ou mais componentes. Como vocês estão vendo aqui, ó, solução, né? E essa solução ela pode ser o soluto e o solvente. Para a gente entender o que é soluto e o que é solvente, a gente tem que lembrar o seguinte: o soluto geralmente vai ser o sólido e o solvente é o líquido que vai dissolver esse sólido. Mas também existe soluto na forma líquida, né? Não vai só ter soluto na forma sólida, também a gente pode encontrar o soluto na forma líquida. Mas na maioria dos casos, esse soluto ele está na forma sólida. E o solvente que a gente conhece muito, que é chamado de solvente universal, é a água. O soluto, ele é o componente que geralmente vai estar em menor quantidade, certo? Para que ele venha a se misturar com o solvente, que é o que vai estar em maior quantidade. Há casos em que a gente vai fazer essa mistura e coloca soluto demais no solvente. E quando isso acontece, vai sobrar soluto, certo? Vai sobrar o sólido. É o que a gente chama de corpo de chão, que é quando a gente coloca açúcar demais em algum líquido que a gente está consumindo, tipo café ou suco, a gente coloca açúcar demais, aí sobra açúcar no fundo do copo. A mesma coisa com o sal, a gente coloca sal demais, sobra sal no fundo do copo. Isso acontece porque a substância ela ficou muito saturada, ou seja, ficou com muito soluto, certo? Aí nesse quadro a gente tem mais ou menos como é que funciona. A matéria ela pode ser a mistura homogênea ou a heterogênea, só que no caso ela só vai ser toda uniforme na homogênea, porque a gente só vai poder ver uma única substância na homogênea. Essa homogênea ela pode se tornar uma mistura, uma solução no caso, né, que é uma mistura homogênea, é uma solução. E ela não é uma substância pura, certo? E se ela não é uma substância pura, ela não vai ser possível separar ela em elementos, certo? Só apenas em compostos.
estudar soluções para quê? Para que a gente estuda soluções? Saber expressar quantitativamente essa concentração ou compreender o significado da concentração de soluções. Para que a gente estuda soluções? Determinadas misturas que a gente faz, que a gente vê por aí, né? Nem sempre dão certo. Tem substâncias que, se entrarem em contato uma com a outra, elas entram em combustão. Tem substâncias que, se misturadas excessivamente, não vão dar um resultado desejado, que a gente quer, né? Soluções que a gente encontra no cotidiano. Como eu já dei um exemplo para vocês, o café é uma delas, né? Uma dessas substâncias. E a gente pode ter o café com pouco açúcar ou com muito açúcar, vai depender do paladar da pessoa que está experimentando. Mas o ideal é colocar açúcar na quantidade que não sobre no fundo do copo, porque se sobrar é porque a gente colocou açúcar demais, certo? O quanto de chumbo é permitido aparecer na água potável? O chumbo, para quem não sabe, é um metal que ele é muito prejudicial ao nosso organismo, certo? Justamente por ser um metal, ele é muito prejudicial à nossa saúde. Então, ele pode ser absorvido pelo organismo? Pode, mas em pequeníssimas quantidades, porque em grande quantidade esse metal pode ser muito prejudicial à nossa saúde. Por isso que a gente tem que conhecer bem as soluções com que a gente está lidando, para ter esse conhecimento de não chegar a se envenenar, por exemplo, com o chumbo, certo? Bom, eu já falei de substância, agora vamos trabalhar com essa substância, começando pelos tipos de concentração. Os tipos de concentração que a gente vai ter são dois tipos, né? Que é a concentração comum e a concentração em quantidade de matéria, que é mol por litro. A gente já conheceu o que é o soluto e o que é o solvente, e agora vamos trabalhar em concentrações. Por exemplo, quantas gramas vão ter em um litro, por exemplo, ou quantos mols eu vou ter nesse mesmo litro. Então, a concentração é o termo que utilizamos para fazer a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente em uma solução, como está dizendo aí no conceito, né? Então, as quantidades elas podem ser dadas em massa, volume ou mol, que é moléculas, né? Ou seja, se for em massa, gramas, quilos, em moléculas, mol, e volume em litro, né? Como vocês estão vendo aí, certo? Cada grandeza tem um índice. Utilizamos o índice, por exemplo, 1 para quantidades relativas ao soluto e 2 para o solvente. Então a gente sempre vai ter essa relação de 1 e 2. 1 soluto, 2 solvente. Para número de mols, para massa, para volume, certo? Então essa relação 1 e 2, 1 soluto, 2 solvente, certo? Temos aí um exemplo, né? A massa de 2 gramas de soluto, ela, que esse soluto no caso é o NaCl, para quem não sabe, o NaCl é o cloreto de sódio, ou popularmente conhecido como sal de cozinha, e a massa desse sal de cozinha foram 2 gramas. O número de mols dele é 0,5 mols do solvente, que no caso é a água. Ou seja, N2, 0,5 mol. E o volume da solução, 14 litros, ou seja, volume 14 litros. Aí nós temos os tipos de concentrações. Concentração comum, molaridade, título, fração molar e normalidade. Certo? São esses cinco tipos de concentração que a gente tem. A concentração comum, ela é a relação entre a massa do soluto em gramas
e o volume da solução em litros. Então, a gente vai ter a concentração em gramas por litro, ou seja, gramas da massa do soluto e litros, o L que é litros do volume da solução. Existe uma pequena diferença entre essa concentração comum e a densidade, porque a densidade ela também é massa sobre volume. Só que na concentração comum eu só pego a massa do soluto. Já na densidade eu pego a massa da solução, que é a soma da massa do soluto com a massa do solvente. Então prestem atenção na diferença. Densidade é massa sobre volume, massa da solução sobre volume da solução. E concentração comum é a massa do soluto sobre o volume da solução, certo? Temos aqui um exemplo, né? Qual é a concentração comum em gramas por litro de uma solução de 3 litros com 60 gramas de cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha, né, que é o NaCl. Eu já tenho a massa do soluto, que é o NaCl, e o volume da solução, que é 3 litros. Então, na fórmula da concentração, eu divido a massa do soluto sobre o volume da solução. Então, eu vou dividir 60 por 3 e vou ter como resposta 20 gramas por litro, já que é a concentração comum, então gramas por litro, ok? E aqui para vocês fixarem, né? Como eu já tinha dito a vocês aí, essa concentração comum é diferente da densidade, apesar de ter uma aparência nas fórmulas. Então, o que vai diferenciar a concentração comum da densidade vai ser concentração comum, massa do soluto. Densidade, massa da solução. Certo? Ambos utilizam volume da solução. A diferença vai ser só a massa da concentração comum para densidade, ok? E, finalmente, a gente tem o título e percentual. Que, no caso, o título é a relação entre o soluto e o solvente de uma solução dada em percentual, ou seja, quantos por cento tem de soluto, quantos por cento tem de solvente. Então, para eu saber esses percentuais, eu vou calcular a porcentagem, que pode ser a massa pelo volume ou o volume pelo volume, certo? É assim que eu vou fazer este cálculo. Aí eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho 20,3% de NaCl, onde esses 0,3% gramas estão a cada 100 gramas de solução. 50% de NaOH, ou seja, 50 gramas de NaOH em 100 ml de solução. A primeira, eu tenho um exemplo, massa por massa. A segunda, massa por volume. E essa de 46% de etanol, eu vou ter aí volume por volume. São essas três relações aí que eu posso ter numa questão de título ou porcentagem desse título, certo? O título ele não possui unidade, então você achou o valor do título, você não coloca nenhuma letra depois, porque ele não tem unidade. Ele é adimensional e ele varia de 0 a 1. O percentual, no caso, ele vai de 0 a 100. Ou seja, quando ele fala adimensional, é porque esse título ele vai ser, no caso, um valor, como ele colocou aí embaixo, entre 0 e 1. Então ele nem vai estar abaixo de 0 e nem acima de 1. É como se ele estivesse num único lugar. E a etapa de porcentagem seria encontrada entre esse 0 e esse 1. Certo? E aí eu tenho uma ilustração desse título, né? Onde eu tenho a massa do soluto sobre a massa da solução. E a gente sabe que a massa da solução é a soma da massa do soluto com a massa do solvente.
E para encontrar a porcentagem, só é pegar o valor do título e multiplicar por 100. Fazendo isso, eu transformo esse título em porcentagem. Espero ter ajudado vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.